Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que ministra as crianças. Quando uma criança diz assim, tia, eu estou triste, qual é a nossa primeira resposta? Não fica triste, né? Ou isso passa, ou nossa, mas você já tem de tudo, por que você está chorando? Ou vamos brincar que melhora. Às vezes, querendo ajudar, nós ensinamos as crianças a fazer justamente aquilo que nós não queremos que ela faça lá no futuro, que é esconder aquilo que ela sente. E é por isso, gente, que eu acredito que o Setembro Amarelo também pode chegar ao Ministério Infantil. Mas calma, eu não estou dizendo que nós vamos sentar uma criança de 3 anos e ministrar sobre isso daqui, ó. Não, não é isso. Eu estou falando sobre começar muito antes, ensinar nossas crianças a reconhecer sentimentos, falar quando algo dói, procurar ajuda, perceber que são amadas e entender que elas não precisam passar, sabe, por situações difíceis sozinhas. E tudo isso pode ser ensinado de maneira bíblica, responsável e adequada para cada idade. Ministros, um cuidado. Setembro Amarelo não pode virar quem tem Jesus nunca fica triste, porque isso simplesmente não é a verdade. A Bíblia está cheia de pessoas que amavam profundamente a Deus e passaram por momentos de medo, tristeza, angústia e sofrimento. Davi chorou, Ana derramou sua alma diante de Deus. Elias teve um momento profundo de esgotamento. Jeremias lamentou. O próprio Jesus, gente, chorou. Então, fé não significa ausência de emoções difíceis. A diferença é que a Bíblia constantemente nos aponta para Deus presente em meio a todos esses processos, caminhando uma com as outras. E aqui está uma mensagem que eu quero que acompanhe o treinamento inteiro. Sentir não é falta de fé. Falar, gente, é importante. Pedir ajuda é coragem e ninguém precisa sofrer sozinho. Então essas são as 4 frases que vai permanecer durante todo o treinamento. Nessa primeira parte, com os pequenos, eu não usaria essa expressão aqui, ó. Tá? Não usaria. Eu trabalharia algo muito anterior, tá? Deus cuida de mim e eu posso contar quando alguma coisa não está bem. E uma história, gente, maravilhosa para isso é de Elias, lá em 1 Reis 19, porque Elias estava cansado, assustado, profundamente abatido. E olha que interessante, Deus não começa dando um sermão a Elias. Há descanso, há alimento, há cuidado e depois Deus conversa com ele. Isso nos dá uma oportunidade assim linda de ensinar aos nossos pequenos quando alguma coisa não está bem, nós precisamos de cuidado. E aí vem a nossa primeira vivência, né, que é o coração também fala. Então, ministros, preparem um coração grande e algumas carinhas bem simples, tá? Feliz, a carinha de triste, a carinha de bravo, a carinha com medo, a carinha de cansado, e você vai mostrando uma por vez. E aí vai falando, como está o seu rostinho? Deixa as crianças imitarem, sabe? Vai ficar até divertido. Faça você também, olha como a tia hoje está feliz, olha como fica o nosso rosto, olha quando fica quando a gente está triste. Nós não precisamos transformar isso em interrogatório, tá? O objetivo é ensinar esse vocabulário emocional. Depois coloquem as carinhas dentro do coração e digam, tem dias que o nosso coração fica feliz, né? Tem dias que o nosso coração fica triste. Às vezes nós sentimos medo. É legal usar as carinhas de emojis que eles estão mais acostumados, mais familiarizados. Então, quando alguma coisa não está bem, nós podemos contar para alguém que cuida da gente. Aí é muito importante a gente enfatizar a mamãe, papai, responsável, o professor, o ministro, e podemos conversar com Deus também. Então, Deus, hoje eu estou triste. Ali, isso, gente, já é uma oração, você está trabalhando oração junto com aquela criança. Essa aprendizagem de reconhecer as emoções e procurar pessoas confiáveis, ela está muito mais próxima da prevenção apropriada para essa faixa etária, tá bom? Porque até mesmo porque ficar tentando ensinar diretamente sobre isso aqui para a criança. Até a própria OMS, ela destaca justamente essas expressões emocionais, comunicação, para procurar um adulto de confiança como elemento é um elemento muito importante para essa comunicação entre crianças e adolescentes. Então aqui é o primeiro tópico, essa vivência simples que dá para a gente fazer com eles. Ai, gente, essa vivência é linda, visualmente falando, né? Ela traz um significado muito grande para fazer com os pequenininhos, que é o do guarda-chuva do cuidado. Então, você vai levar um guarda-chuva grande, de preferência, né? Eu levei um guarda-sol, tá? Você vai colocar nele alguns corações e digam, quando começar a chover, o que nós fazemos? Aí você vai abrir o guarda-chuva e você vai deixar o som da chuva em uma caixinha escondidinha lá na sala. A chuva parou? A chuva desapareceu?
Não, mas agora temos algo nos protegendo enquanto atravessamos a chuva. Essa é a mensagem porque nós não queremos ensinar. Sabe aquela frase, quem tem Deus nunca passa pela chuva? Nós queremos ensinar que quando a chuva chega, não precisamos atravessá-la sozinhas. Então uma criança entra debaixo do guarda-chuva, depois vai entrar outra, depois entra o ministro. E aí a gente vai poder dizer, Deus cuida de nós, nossa família cuida de nós, nossa igreja cuida de nós. Podemos pedir ajuda e aí termina todos juntos no guarda-chuva. Eu não preciso ficar sozinho. Gente, isso é Setembro Amarelo numa linguagem que uma criança pequena consegue experimentar. Agora, com os maiores, nós podemos aprofundar, porque eles já vivem, ministros, rejeição, comparação, bullying, conflitos familiares, medo, vergonha, sensação de não pertencer. E aqui nós precisamos tomar um cuidado para não espiritualizar todo o sofrimento. Então, eu evitaria a frase assim, é só orar. Né? A gente sabe, gente, que oração tem um poder fundamental, mas cuidado, é só orar. Você precisa de ter mais fé. Cristão não pode pensar assim. Nós temos que tomar o cuidado e ensinar assim. Você pode orar e pedir ajuda. Uma coisa a gente não elimina a outra, tá? Aí vamos para nossa vivência, que essa eu acho linda também, que é a mochila invisível. Você vai levar uma mochila e você vai preparar alguns objetos com palavra medo. Você cria um objeto e vai colocar lá medo, outro objeto rejeição, outro objeto solidão, bullying, briga em casa, vergonha, tristeza. E aí coloquem esses objetos um certo peso. Aí você vai chamar uma criança ou outro ministro, né, para colocar a mochila. E a cada situação você vai colocar um objeto dentro. Uma palavra ruim que você ouviu na escola, você vai lá pegar aquele pezinho e vai colocar na mochila. Uma briga que aconteceu em casa, põe na mochila. Ninguém percebeu que eu estava triste, você vai colocando. Até a mochila ficar pesada. Então você vai perguntar, o que aconteceu quando a gente carrega tudo isso aqui sozinho? Agora a gente vai entrar a parte mais importante. Aí outra pessoa se aproxima. Eu posso ajudar. Vai lá e tira um peso. Outra pessoa quer conversar? Você vai lá e tira um peso. Vamos procurar um adulto? Você vai lá e tira outro peso. Vamos orar juntos? Aí vem lá outra e tira um peso. Então ali você vai explicar. Às vezes, nós olhamos para alguém e não conseguimos enxergar a mochila que essa pessoa está carregando. Por isso, nós precisamos aprender duas coisas. Falar quando a nossa mochila está pesada. Perceber quando alguém precisa de ajuda, porque ali nós estamos ensinando também eles a ter esse olhar sensível com o outro, para eles também não julgarem, para eles também não fazerem bullying, sabe? Para eles não serem uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Então esse ensinamento ensina tanto eles a não ficar com a mochila, né, com aqueles sentimentos sozinhos para eles, mas ajudar o outro a esvaziar a mochila com oração, com ajuda. Então essa é uma dinâmica que dá para se aprofundar muito, ministros. Essa seria a nossa segunda vivência para as crianças maiores, né? Que é a rede de ajuda, tá bom? Você vai entregar para cada criança o desenho de uma mão. E agora, ali você vai construir uma rede de proteção. Em cada dedo, ela coloca uma pessoa com quem ela pode conversar quando as coisas não estiverem bem. Ali pode ser a mãe, o pai, a avó, a professora, né? E ali ela vai colocando o ministro, né, da igreja, profissionais, né, que acompanham aquela criança. E ali, gente, a gente vai começar a explicar. Você não precisa esperar o problema ficar enorme para pedir ajuda, tá? Depois podemos escrever no centro, né? Que aí você coloca no centro da mãozinha. Eu sou importante. E aqui a gente trabalha o Salmo 139:14. Lembrando que a nossa vida, ela tem um valor tem um valor muito grande diante de Deus. Mas eu acrescentaria uma frase muito importante. Se o primeiro adulto não entender, você vai procurar o outro de confiança. E isso é muito importante ensinar, tá bom? Sem dúvida, para mim, essa é a parte mais importante desse vídeo. Se durante todas essas vivências que nós, relatamos no vídeo, alguma criança relatar assim, eu queria desaparecer, tia, eu queria morrer, ninguém vai sentir minha falta, ou relatar que está se machucando, gente, não transforme aquilo em uma ministração coletiva, tá? Não diga assim, vamos repreender isso agora, você precisa ter mais fé, e principalmente não prometa segredo. Você vai acolher aquela criança, você vai levar a criança para um ambiente tranquilo e seguro, ouvir sem julgamento e acionar imediatamente a liderança responsável, os responsáveis pela criança, seguindo todo o protocolo de proteção da criança e do adolescente,
e o protocolo da igreja, buscando, gente, ajuda, apoio profissional. Se houver ali um risco imediato, porque eu sei que tem pais também que estão assistindo esse vídeo, a criança ela não pode ficar sozinha, gente, tá bom? Outra informação muito importante que eu vi isso de um ministro. Mas será que se a gente falar sobre esses assuntos, não vai induzir a criança a isso aqui, ó? Gente, isso é totalmente equivocado, tá bom? A gente precisa de falar sempre adequado à faixa etária, sabe? Não vai induzir isso, sabe? Eu falo que isso é um pensamento, sim, são crenças totalmente equivocadas. Uma conversa aberta, tá? Cuidadosa, pode facilitar a busca por ajuda, tá bom? E eu falo uma coisa assim pra vocês, ministro, talvez você esteja pensando assim, como eu já pensei um dia, mas será que no Ministério Infantil a gente precisa falar tudo isso? Sabe? Já vai falar na escola, já vai falar na TV, já vai falar em tanto lugar. Será que a gente precisa trazer isso pro Ministério Infantil? Eu acredito, gente, eu aprendi que nós precisamos ensinar algo muito maior. Nossas crianças precisam saber que a igreja também pode ser um lugar seguro para ela poder falar. Que elas não precisam chegar aos 15 anos para descobrir que elas podem ali pedir ajuda. Nós podemos começar ali com 2, 3 anos ensinando. Eu posso dizer que eu estou triste, sabe? Ali aos 5 anos, ali, ela já pode compreender, eu posso procurar por alguém. Ali aos 8 anos, ela pode entender, eu não preciso carregar tudo isso sozinha. E aos 11 anos, ela pode compreender, se meu amigo não estiver bem, eu não preciso resolver sozinho, eu posso procurar por um adulto. Talvez Setembro Amarelo, no Ministério Infantil, não precisa, gente, começar falando sobre morte. Talvez ele precisa começar ensinando as nossas crianças a falar sobre a vida, sobre sentimentos, sobre cuidado, pertencimento, sabe? Sobre pedir ajuda e principalmente sobre esperança. Porque Jesus nunca prometeu uma vida sem dias difíceis, mas nossa mensagem ela pode ensinar desde cedo. Nos dias difíceis, você não precisa caminhar sozinho. Que Deus, gente, nos dê muita sensibilidade e discernimento para não apenas ensinar versículos assim soltos às nossas crianças, mas também enxergá-las, ouvi-las e acolhê-las.